Bom dia, gente. A paz do Senhor Jesus, o amor de Maria, o carinho de São José e o meu também. Zilma Bernardes passando por aqui, essa manhã no dia 21 de maio de 2026. O que eu venho fazer? De compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Se você não é meu inscrito, se inscreva no meu canal. Se você não deixou um joinha, deixa um joinha que para você não custa nada. Esse canal não é um canal monetizado, mas é um canal que eu trago a palavra de Deus, eu trago receitas, eu trago o dia a dia. Vamos lá para a gente ouvir um pouquinho o que o Senhor Jesus quer nos falar hoje através do Evangelho. O Evangelho você vai se encontrar lá na Bíblia, em João, capítulo 17, versículo de 21. Eu vou ler o 21 até o 26, tá bom? João 17, de 21 até o 26. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que não crêem em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti. E é para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhe a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Lindo, né? Eu nele e tu em mim, mas aquele mais em mim, para que assim ele chegue à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviastes. Eu os amastes, como me amastes a mim. Pai, aquele que me destes, quero que esteja comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me destes, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, eu te conheci, e estes também conhecerão que me enviastes. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e o tornei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, esse evangelho, nosso Senhor Jesus, a Igreja Católica nos relata, né? Tem tradição, né? Domingo agora, nós vamos comemorar a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, e Nossa Senhora já estava lá reunida. Nossa Senhora não precisou receber o Espírito Santo, porque a partir do momento que o Espírito Santo Deus veio pedir a ela permissão para ela ficar grávida de Jesus, ela já ficou ceia do Espírito Santo. Ela só estava lá no cenáculo porque eles estavam morrendo de medo, né? Sendo perseguidos. Então, aí sim, eles começaram a caminhar, como eu disse no Evangelho de ontem, a anunciar as palavras do Senhor a todas as criaturas. E nós que somos descendentes, porque nós não somos apóstolos, mas nós somos os seguidores de Jesus. Nós somos aquele que anunciamos a palavra do Senhor. Nós somos aquele que dizemos para os nossos irmãos: o Senhor Jesus é bom para com todos nós, é justo e nos quer que salvamos, que sejamos salvos. A vontade do Senhor Jesus é que cada um de nós sejamos salvos. Por isso ele deu o sangue dele no madeiro por nós. Para quê? Para que nós tenhamos a nossa salvação. Jesus não morreu em vão. Jesus não foi ao Calvário em vão. Ele veio para que salvássemos. Porque quando Adão e Eva, pela desobediência, pecou, a porta do paraíso foi fechada. E nós não alcançaríamos o céu se não fosse por Jesus. Deus virou as costas, porque o diabo que ele criou se revoltou contra Deus e queria ser mais do que Deus. Olha só, um Deus que só nos ama, um Deus que fez tudo perfeito, um Deus que faz tudo para nos agradar, que cuida de nós, colocou nessa face dessa terra tudo que é de saboroso, as plantas, os alimentos, que o ser humano com o olho grande começou a
a industrializar e colocar essas porções de porcaria que nos faz mal. Mas quando Deus criou, Ele criou todos os legumes, as verduras, as frutas, as carnes, tudo para que nós comemos e tenhamos o nosso corpo cheio, alimentado, porque nós somos morada do Espírito Santo. E muitos de nós colocamos tanta porcaria, eu me incluo, eu também coloquei muita porcaria no meu corpo. Se hoje a doença nos ataca, porque às vezes a gente fala assim, mas se Deus é bom, não deixaria ninguém ficar doente. Deus é perfeito. Nós que somos imperfeitos, começamos a comer tanta coisa errada, que aí faz mal para mim, faz mal para minha geração futura, e assim vai sucessivamente. Aí a gente quer colocar a culpa em Deus, que é um ser perfeito. Deus é perfeito. Deus não erra, nunca errou e nunca vai errar. Ele é um pai perfeito. Tudo que Ele criou nesse mundo foi pensando em nós. E nós somos egoístas. Nós vamos no mercado com preguiça. Compramos tudo embalado. Não queremos cascar uma cenoura, um chuchuzinho, fazer uma saladinha fresca. Não queremos, mas irmã, não tenho tempo. Mas nós temos tempo de ficar na internet horas. Mas não temos tempo de cozinhar um legume, de fazer um arroz fresquinho, de cozinhar um feijão fresquinho para minha família. Ou até para mim mesmo, para não criar o meu corpo. Não temos. Fazer uma carninha, nós não temos tempo para isso. É muito difícil, é mais fácil comprar tudo pronto. Só que você não sabe como é feito. Você não sabe como é feita uma batata frita. Você não sabe como é feita essas carnes que estão lá congeladas, que duram. Gente, para você ter noção, você que mora em cidades, que nunca veio em roça, que nunca viu uma vaca, só por desenho. Se você tirar um leite, vai lá, compra um leite do moço que vende leitinho de curral. Nos interiores existe isso. Eles vendem laticínio, mas a gente sempre tem um vizinho, aí a gente compra dele. Me dá um leitinho aí. Que eles não podem vender, porque a indústria alimentícia diz que é tudo contaminado. Quer dizer, tudo vender pra ele pra gente ficar escravo deles. Aí quando você tem assim, você compra aquele leitinho, você ferve. Porque se você botar a lata de leite ali, a vasilha que veio com leite ali, e você não ferver, daqui a certas horas, mais tarde, ele vai azedar. Aí eu pergunto pra você, como que um leite dura um mês, anos, na prateleira do mercado não azeda? Aí esse produto químico que a gente tá ingerindo é que nos faz mal. Faz eu ter câncer, você ter câncer, os meus netos, os meus filhos, os filhos dos meus netos, a minha descendência ficar doente, nascer com doenças que a gente está vendo aí no mundo. Por que tem essas doenças? Porque nós alimentamos mal. A indústria do comércio, do alimentício, ele quer dizer que um leite puro que tira agora de uma vaca, para você é veneno. Mas aquele leite que você compra no mercado, que tá lá cheio de coisa que não presta, que a gente vê a Anvisa sempre mostrando, marcas que estão aí colocando cal, colocando tanta besteira nos leites que nos mata, isso pode. Você tá entendendo a pirâmide? Você tá entendendo o que eu tô falando? Acorda, você tá entendendo o que eu tô dizendo para você? A palavra de Deus fala que Jesus fala, Pai, o mundo não te conhece. Porque se o mundo conhecesse, ele ia comer tudo aquilo que Deus fez, comida de verdade. Mas, Pai, eu te fiz conhecer. Jesus nos fez conhecer o Pai. Porque muita gente fala assim, que Deus existe nada, que Deus criou isso nada, isso tudo foi criado lá para os anos passado, não. Eu acredito que Deus Pai nos criou, nos fez. E nos deixou, ele fez o peixe, ele fez a carne, ele fez o legume, ele fez a verdura, ele fez tudo pensando em nós, botou tudo na terra, fez Adão escolheu o nome de tudo, fez uma companheira, Eva, e eles traíram Deus. Vamos lá. Aí Deus disse, eu dei-lhe a glória para que me deste, para aqueles que estejam para que seja um como o outro, assim como nós somos um. Então, nós somos um com Jesus, assim como Jesus foi um com o Pai, né? Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste. Para que nós saibamos, nós sabemos, se não sabemos, estamos fazendo de graça, que Deus nos amou tanto que Ele mandou o seu Filho único, por amor a mim e amor a você. E às vezes a gente reclama de tanta coisa, né? Nós somos muito ingratos. Pai, aquele que me deste, que somos nós, quero que esteja comigo onde estiver. Olha, como eu falei ontem, como eu falei no dia da ascensão de Jesus, Jesus foi do céu preparar um lugar para nós. Lembra que eu falei que o diabo também preparou um?
Aí Deus nos deixou livre. Você pode seguir Jesus, você pode seguir o diabo. E ó, se você escolher o diabo, vai com o diabo. Porque eu quero Deus e vou com Deus. E eu acho que você também não é bobo, né? De escolher o diabo. Fazer tudo que o diabo manda para depois fazer pro inferno, né? Ele é o pai da mentira. E vai te pegar também. Então não deixe. Siga Jesus. Porque Jesus fala que a gente... o mundo reconheça que tu me enviaste. E os amaste como me amaste. Pai, aqueles que me deste, quero que esteja comigo onde estiver. Jesus fala, Pai, aquele que tu me deste somos nós. Eu quero que eles estejam. Eu quero que meus irmãos estejam comigo aqui, Pai, no céu. Desfrutando de todas as maravilhas. Porque vai chegar um dia que nós vamos desfrutar todas as maravilhas que o papai fez. Então, se você está na luta, então se você está na prova, então se você está sofrendo, então você está desesperado. Lembra que eu falei para você que eu tenho um problema seríssimo no meu coração, eu tenho uma má formação no meu coração. Lembra que eu tenho uma depressão suicida. Eu tenho laudo, sou laudada. Eu tenho depressão suicida. Mas antes disso tudo, eu tenho um Deus que é maior do que todos nós, que me sustenta todos os dias. E todos os dias eu olho no meu espelho e eu digo, eu sou uma mulher sadia, eu tenho um coração bom, eu sou uma mulher perfeita, eu sou uma mulher do bem, eu quero fazer o bem aos meus irmãos, eu quero que meus irmãos sejam bem, estejam bem, felizes. Eu tenho uma casa cheia de alegria, de paz e de felicidade, eu tenho um armário cheio de comida, eu não preciso de remédio. Isso, gente, é eu falando pra mim, tá? Eu falando pra mim, porque eu tomo medicamento, eu tenho laudado essa depressão suicida, eu tenho laudado, eu tenho um problema no meu coração, que é grau 3, eu fiz um cateterismo, mas isso não me impede de dizer que eu creio num Deus, porque se eu tenho tudo isso, vai ser ela da alimentação da minha avó, do meu pai, da minha mãe, minha, e assim vai. Então você vai deixando ir? Corta. A palavra diz hoje para nós, João vem nos relatar hoje, que Jesus diz para ele, Pai, tu me amas, e eu quero que tu amas o meu também. Pai, eu quero que ele esteja onde eu estou. Isso não é lindo? Um Deus que nunca pecou, que quis vir à terra. Eu falo, gente, eu fico emocionada. Porque imagina, Deus é poderoso. Jesus e o Espírito Santo são três. Nenhuma pessoa só é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas, três. Nenhum só. Eles olharam para a terra e Jesus falou, Pai, deixa eu ir lá salvar os meus irmãos. Porque se eu não salvar, Pai, eles não vão experimentar a maravilha que tu tem para eles. E Deus deixou Jesus vir, você sabe tudo que Jesus passou por nós. Muitos diziam, não pedi. O problema é teu, se não quer aceitar Jesus. Eu louvo, bendigo, agradeço e adoro Ele. Hoje é uma quinta-feira de adoração na minha igreja. Eu sou católica e agradeço a Deus todo dia por ter nascido na igreja que Ele fundou. Eu amo Jesus, eu amo a mãe do meu Senhor. Venero todos os santos da igreja, mas adorar somente a Deus. Maria não quer ser adorada, ninguém quer ser adorada. Eu adoro somente a Deus. E agradeço a Jesus por ter olhado dos altos céus e falei, eu vou na terra, Pai, porque eu quero que meus irmãos estejam onde eu estou. E o lugar que o Senhor preparou é um lugar perfeito. Gente, você já teve uma experiência de ver lá no céu? Assim que eu entrei para a renovação carismática, quando a renovação carismática era a renovação carismática, que a gente orava no batismo do Espírito Santo. Eu aqui no colégio, antigamente, aqui em Vassoura tinha um colégio Regina Célia que está acabado, a Irmandade está acabando, com todos os benefícios que a Eufrasa deixou para a população de Vassouras e ninguém tomou providência. O que aconteceu? A gente foi fazer um seminário de vida e um pregador veio, assim que eu estava entrando na renovação, 30 anos atrás, e começou a clamar o Espírito Santo de Deus. Meu marido era alcoólatra, eu passava muito perrengue na minha vida, tá, gente? E o que aconteceu? Lá teve o batismo do Espírito Santo e nós recebemos o batismo. E a pessoa que conduzia a oração, ela foi conduzindo a gente e eu me deparei com os olhos fechados. Eu não sabia, a minha mente não sabia onde eu estava. Eu me deparei num lugar lindo,
que eu saí debaixo, assim, perto de uma videira, assim, perto de um pé de uva, uma parreira de uva. Era uma uva quando eu entrei. Depois tinha um gramado, gente, com verde, que eu nunca vi igual. E lá tinha um homem de branco. E eu disse assim, Senhor, és tu? E eu chorei milhares de lágrimas. Quando eu voltei, assim, onde eu estava banhado de lágrimas. Porque você já sonhou que você está no céu, desfrutando toda a maravilha que Deus, que Jesus está falando aqui, Pai, eu quero que meus irmãos estejam comigo aonde eu estiver. Você sabe o que é isso? Você sabe o que você olhar numa rodoviária e você vê um ônibus grandão de 2 andares e você dizer assim, Senhor, eu quero andar num ônibus desse. Falar pro rapaz assim, você tem vontade de andar? Eu falei, eu tenho tanta vontade de andar. E Deus fala, é isso que você quer? Jesus fala, é isso que você quer? Minha irmã, é isso que você quer? E eu andei. Eu fui para a casa da minha filha num ônibus daquele. E eu falei assim, Senhor, eu não duvido, mas é tão lindo saber que o Senhor ouve minhas orações, que o Senhor está comigo. E eu estava falando de Jesus para um rapaz que é usuário de droga. Eu disse assim, eu não vendo, eu não roubo, eu não mato, eu trabalho, mas eu uso droga, eu sou de uma igreja evangélica. Eu falei, meu irmão, peça ao Senhor Jesus, peça ao Espírito Santo para te lembrar. Eu quero construir a minha família. Eu falei, pede. Eu estava falando de Jesus. E o Senhor falou, já que você estava evangelizando, falando de mim para o teu irmão, eu vou te fazer isso. E eu fui para a casa da minha filha no ônibus. Lá em cima, tem vídeo meu que eu botei eu sentadinha, atacada da depressão, chorosa, desesperada, com medo de ir. Mas eu tinha que ir, porque eu prometi a minha neta, eu não quero promessa minha com ninguém, ainda mais com a minha neta. E eu fui. E eu falei, Jesus, tu ouviu a minha oração. O Senhor ouviu eu dizer que eu queria andar no ônibus de 2 andares. Eu nunca pensei. Quando você passa, né, aqueles caminhão grandão que entrega mercadoria, aqueles grandão, aqueles baú, aqueles carretona, sua rodinha passa lá, dá até medo quando as crianças passam. Mamãe, aqui pode passar. São 2 ou 3 faixas, sei lá, pode passar, mamãe. E eu fico nervosa. Aí o que acontece? Aí você vê, você tá lá em cima, você vê aquele caminhão que é um gigante, pequenininho. Deus às vezes faz isso. Ficou ligado? Um caminhão que é gigante, no outro dia Deus faz assim, ó. Bota aquele caminhão gigante lá no chão e bota você que tava lá no chão no alto. Compreendeu? Hoje você está na luta, você está na prova, mas você está na prova, louve e bendiga a Deus. Senhor, eu sei que eu estou na prova, isso é um processo. Mas Jesus diz que o Senhor, Ele quer eu lá no céu com Ele. Me ajuda a passar por esse processo, Jesus. Segura na minha mão, não fica perguntando, Jesus, Senhor, eu sirvo o Senhor e eu mereço isso. Jesus merecia? Nós merecemos, somos pecadores e falhos, mas Jesus nunca foi e nunca vai ser. Não dá trela para Satanás, não. Diz assim, olha, Satanás, se eu tô chorando, eu choro no colo do meu Senhor, porque a culpa é tu, que é mau, e o meu Senhor é bom. E Jesus fala, hoje você está embaixo, a pessoa está em cima, mas mais tarde, ó, a pessoa vai para baixo e você fica em cima. Pegou? Ficou ligado? Então, ó, desejo para você uma quinta-feira de adoração, que você adore Jesus. Que você diga para Ele, Senhor, o quanto Ele é importante para ti. Que tu fale para Ele assim, Senhor, tu foi preparar um lugar no céu e eu vou. Eu vou, meu lugar não vai ficar vazio aí no céu não, Jesus. No inferno pode ficar, mas no céu não. Aí você vai dizer, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conhecerão que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer. Jesus fez nos conhecer a Deus. Em teu nome tornei conhecido ainda mais. E é realmente, isso é pura verdade. Para que o amor com que me amaste esteja neles. E eu mesma esteja neles. Para que tu conhecestes que o amor de Deus está em nós. E nós estamos em Deus por causa de Jesus. Eu não sou digna de ir direto falar com Deus, de direto falar com Jesus, não. Eu, na minha humildade, como a minha igreja me ensina, eu preciso da intercessão da mãe do Senhor Jesus.
Eu preciso da intercessão dos santos. Santo não faz milagre. Nós pedimos a Ele, por causa da vida dele, por tudo que ele passou na terra de sacrifício por obediência a Deus. Jesus fala, atende. Jesus atende porque Jesus, ele vê tudo em todos os lugares. Jesus está em todos os lugares. Ele vê, eu pedi a Santa Rita, que é a santa das causas impossíveis, a cura da depressão da minha sobrinha, a cura da minha depressão, a cura da depressão do meu marido, a cura da depressão de tanta gente que está com depressivo, gente que está no hospital, gente que está com câncer. Eu sempre peço. Aí o que acontece? Jesus fala, pela intercessão dessa santa, dessa mulher que foi uma guerreira na terra, eu vou conceder. Mas é Jesus que faz. Nós não somos só olhos fechados, não. Nós sabemos que Maria, ela não faz milagre, santo nenhum faz milagre, o único que opera milagre é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. São 3 pessoas numa só. Nós sabemos disso. Mas nós somos humildes, jamais, nós não temos condições nem de falar para Jesus, Senhor, opera esse milagre, porque nós somos tão pecadores, tão egoístas, ao mesmo tempo que a gente acredita, a gente desacredita, porque às vezes a gente tem que ser tão bom, a gente tem que tocar e ver, mas não, eu preciso da mãe do meu Senhor, porque Deus quis precisar dela. Se Deus criou o céu e a terra e tudo que contém, Ele quis, Ele mandou o anjo pedir, Ele esperou a resposta dela, Ele escolheu minha mãe entre todas as mulheres. Aí tem gente que fala que a minha mãe é uma qualquer. Aí a gente vai entender quando a pessoa fala que a minha mãe é uma qualquer, se Deus fez ela bem-aventurada, se Deus escolheu entre todas, porque Deus não precisava de Nossa Senhora não, gente. Assim como Deus me cura, como Deus cura você, Ele podia ter colocado o menino Jesus em algum cantinho e não precisasse de pedir mulher nenhuma. Mas Maria foi preparada. E ela teve escolha, livre escolha. Porque o Pai nos deu isso, de escolher ou não, e ela escolheu. E ela trouxe o nosso Salvador, que hoje quer dizer que Ele nos ama tanto, que Ele quer que nós tenhamos no céu com Ele. Então eu vou terminar assim, gente, porque eu falo muito. Mas diz aí, deixa escrito, interaja comigo. Você quer estar com Jesus? Porque Ele diz na palavra aqui, que ele quer que nós tenhamos no lugar que Deus preparou. Você quer ir lá? Então peça. Então vamos pedir ao Senhor Jesus, pequeno momento. Senhor Jesus, nós queremos te pedir, paizinho querido, irmão mais velho, que o Senhor cuide do nosso coração, nos ensina, Jesus, por mais que nós andemos no caminho errado, puxa a nossa orelha e nos dá direção. Senhor, com o meu livre-arbítrio que o Pai me deu, que o Senhor me deu, eu não quero. Eu já falei para o Senhor, o meu livre-arbítrio eu rasgo e te coloco nas tuas mãos a minha vida, porque se o Senhor fala que o meu querer, eu tenho livre-arbítrio, então eu tenho livre-arbítrio de entregar minha vida nas tuas mãos e dizer, rasga essa liberdade que o Senhor me deu. Pai, eu não quero. Eu quero que o teu filho me conduza, eu quero que o Senhor me conduza, porque eu quero herdar o lugar que o Senhor vai preparar no céu para mim. Então me dá sabedoria, me dá entendimento para passar nas horas difíceis, nas horas de luta, que eu possa me alimentar direitinho. Senhor, cuida da Raquel, a minha nutricionista, que eu não conheço pessoalmente, mas que o Senhor colocou na minha vida e que tem cuidado de mim, papai. O Senhor sabe da necessidade dela, porque eu não sei. Cuida dela. Cuida da minha cardiologista. Cuida, Senhor, que é a doutora Ana Carolina. Cuida da minha psiquiatra, que é a doutora Marina, filha do doutor Renato, um grande médico aqui em Vassouras. Cuida, Senhor. Cuida do doutor Zé Maria, que já foi meu psiquiatra. Doutor Paulo, que já foi meu cardiologista. A doutora aqui do meu bairro. Senhor, cuida. Cuida dos médicos, para eles possam cuidar da gente. Olha, meus irmãos que estão com a ganância das indústrias de botar coisas que não prestam para conservar os alimentos, para que nós possamos mais tarde ficar doentes por causa dessas coisas que nós comemos, Senhor. Cuida de nós. Nós precisamos segurar nas tuas mãos, Jesus, e seguir em frente. Que o Senhor nos dê hoje uma quinta-feira abençoada. Guarda meus irmãos que estão partindo agora. Guarda meus irmãos que estão chegando agora. Guarda meus irmãos que estão na luta. Protege, guarda. Isso que eu te peço. Pai, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. É Zilma Bernardes ficando por aqui.
E eu fui mesmo. Paz e bem.